O vídeo de hoje é sobre como ganhar dinheiro com Bitcoin e outras criptomoedas. Existem várias formas de fazer isso e hoje eu vou falar daquela que é a mais segura. Bom, antes de tudo, caso você ainda não seja inscrito no canal, considere fazer isso e ativar o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. E também já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, porque isso é muito importante, nos ajuda bastante a seguir produzindo conteúdo e também ajuda o próprio YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e dessa maneira tem mais chance dele entregar aquilo que realmente agrega para você. Bom, chega de papo, agora eu quero falar com você sobre como as pessoas geralmente investem em qualquer coisa, mas especialmente em criptomoedas, em Bitcoin. Como é que elas começam investindo? Como eu trabalho com isso e ajudo muitos investidores iniciantes, eu tenho uma boa base para dizer que cerca de 90% dos investidores que começam em cripto começam da maneira errada por conta da motivação errada e, obviamente, isso vem seguido de um método errado ou falta de um método. Isso porque a maioria das pessoas começa atrás de ganhos, porque ouvem outras pessoas falando que estão ganhando bastante dinheiro com criptos, etc. E elas acabam investindo, na maioria das vezes, uma fatia considerável do patrimônio em criptomoedas e ficam ali esperando para ver o que vai acontecer ou esperando as criptomoedas subirem e o patrimônio simplesmente valorizar, simples assim. Só que o mercado é muito volátil, em boa parte dos casos, no lugar das criptos subirem, elas acabam caindo. E como a pessoa simplesmente colocou de uma vez só tudo aquilo que ela pretendia investir em cripto, ela, no lugar de assistir o patrimônio subindo, assiste ele caindo e pior, não tem às vezes dinheiro para comprar quando fica mais barato, aí acaba entrando em desespero, acha que cripto não é para ela, acaba saindo do mercado, falando que cripto não é um bom investimento e aquela coisa toda que você provavelmente ou já vivenciou ou já ouviu alguém falando. O fato é que existe algo muito mais seguro e mais inteligente a se fazer, que na verdade é um método, uma técnica, e eu vou falar desse método nesse vídeo te explicando o que é exatamente essa maneira mais segura de investir em Bitcoin e outras criptomoedas e tirar a partir disso o máximo proveito do mercado, pegando toda a valorização que vier daqui para frente. Para você entender melhor, existem alguns estudos sobre a técnica do DCA ou Dollar Cost Average, que é uma maneira de investir todos os meses no ativo independente do preço. Dessa maneira a pessoa simplesmente não se preocupa com o mercado, não se preocupa se está alto, se está baixo, não coloca em risco uma parte significativa do patrimônio logo de cara e acaba automatizando isso tudo, ou seja, tornando tudo muito simples, trabalhando da melhor maneira possível o retorno de longo prazo e também sem se preocupar com gráfico, preço, topo, fundo, está num bom momento, não está. Então, por isso eu vou te mostrar aqui o resultado desse estudo. Aqui no News BTC tem um estudo de 5 anos de investimento em Bitcoin, supondo que você tivesse adquirido o hábito de investir $10 todos os dias em Bitcoin. Se você fizesse isso pelos últimos 5 anos, qual seria o resultado? Eu vou te mostrar aqui já já. Para começo de conversa, se você simplesmente somasse esses $10 que você investiu durante 5 anos, chegaria a um montante de $18.300. Só que o valor em Bitcoin, dadas as oscilações, por hora você comprou mais caro, por hora você comprou mais barato, e dado o preço lá atrás para o preço atual, teria feito com que seus $18.300 virassem algo em torno de $334 mil, o que leva a uma rentabilidade de cerca de 1.800% no período. E nota o seguinte, essa nem é a valorização do Bitcoin, você não assumiu risco demasiado algum, não precisou ficar olhando o preço para comprar no momento certo, aquela coisa toda, você simplesmente criou um método, seguiu esse método e ele trouxe todo esse retorno, 1.800% em 5 anos. E aqui no blockchaincenter.net que está aparecendo para você agora na tela, a gente consegue ver não só o Bitcoin, mas outras criptomoedas usando essa mesma estratégia para cada uma delas, a mesma quantidade de dólares ou de euros, quanto cada uma teria valorizado em cada ano, isso desde 2016 até agora. E aí dá para ter uma ideia da valorização não só do Bitcoin, mas de uma carteira de criptomoedas montada. Você pode observar aqui, por exemplo, criptomoedas que você tem em carteira, o que é que teria acontecido se você tivesse utilizado essa estratégia desde o início e tivesse começado a investir lá em 2016, por exemplo. Bom, então dito isso, agora você já tem uma boa base para saber que o DCA é a forma mais segura, mais simples. Só que aí para fazer tudo isso acontecer dessa maneira, investir todos os dias ou todas as semanas um valor
X, nós temos um problema que é o tempo. Então, por exemplo, se você tivesse que investir todo santo dia um valor em Bitcoin, você teria que entrar lá na conta da Exchange todos os dias para emitir a ordem de compra, comprar de fato, etc. E isso tomaria, obviamente, tempo. Mas, como aqui eu trago a solução completa, eu vou te ensinar exatamente a utilizar a ferramenta correta para fazer isso, para comprar todos os dias, toda semana, todos os meses, como você quiser utilizar essa técnica do DCA. E aí, dessa forma, você aproveita todas as vantagens que, vamos lá, de novo, diminui o risco, é mais simples e prático, porque você não precisa ficar acompanhando o preço do mercado. Poupa seu tempo com a ferramenta que eu vou te mostrar aqui no aplicativo da Binance. Aliás, se você não tem conta ainda na Binance e quer abrir conta lá, abre pelo link que eu vou deixar aqui que traz cashback dos seus investimentos, né? Nas taxas ali cobradas você tem cashback nas próprias criptomoedas, mas lembrando que para isso você tem que abrir toda a conta pelo link que vai ficar aqui no comentário fixado e abrir até o final. Feito esses parênteses, outro benefício é o aumento constante de patrimônio ou de portfólio, né? Cada vez você vai ter mais daquelas criptomoedas de maneira praticamente natural, né? Você não vai precisar fazer esforço algum, aquilo só vai aumentando. E no final das contas você consegue automatizar dessa forma aqui. Bom, eu estou aqui com a tela do aplicativo da Binance aberta. Você está vendo aí na tela também. Vou clicar aqui em mais, no menu. E aí a segunda opção que eu tenho aqui em recomendado é investimento automático. Essa é a opção, essa é a ferramenta que a gente utiliza para estratégia de DCA automaticamente aqui. Você vai comprar na periodicidade que você quiser, o valor que você quiser. Vou te mostrar aqui. Clicando aqui em investimento automático. Eu inclusive tenho algum cadastrado aqui. Que está aparecendo, ó, eu tenho Ethereum aqui, que eu fiz em outro vídeo só como exemplo para mostrar, né? Eu já tenho aqui ganhos e perdas não realizados, $1,17, né? BUSD 17. Isso porque ele tem um mecanismo automático que você pode inscrever, inclusive, para ficar rendendo lá, né? Você não só investe, como ele fica rendendo também. E aqui eu tenho um total de 90 BUSD investidos em Ethereum. Como é que a gente faz isso, né? Isso aqui, esses 90 BUSD investidos em Ethereum são 90 desse programa que eu criei automático, né? Não significa que esse é o meu investimento total. Mas o que importa de fato aqui é que você consegue colocar uma data e um valor. Nesse caso em específico aqui eu coloquei o Ethereum para um mês e o valor de 30 BUSD por mês. Fazem 3 meses que eu gravei esse vídeo mostrando como eu fiz isso, né? Mas aqui eu vou te mostrar de uma maneira bem simples, prática e rápida, tá? Você consegue pesquisar aqui a criptomoeda que você quer comprar todos os meses, ou toda semana, ou todo dia. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui BTC, e aí vai aparecer já aqui embaixo para mim o Bitcoin. E aí aqui a gente tem um histórico, né? O histórico de ROI do Bitcoin, o preço no momento, se eu quiser olhar o histórico em 1 ano, em 6 meses, em 3 meses ou em 3 anos, eu tenho todo esse histórico aqui. Consigo olhar inclusive o gráfico que aparece aqui ao lado. Mas se eu tirar aqui BTC, vão aparecer várias outras opções aqui, né? Como BNB, como também Ethereum, como AXS. A gente tem aqui em cima todas as criptomoedas passíveis da criação desse plano. Então como é que eu faço para criar um plano? Vamos supor que eu queira criar um plano de BNB e eu quero comprar BNB $10 por semana. Então eu venho aqui, clico em 10 USDT, né? Tether, são dólares aqui através da stablecoin Tether, né, do USDT. E escolho aqui se eu quero comprar esses $10 diariamente ou semanalmente ou bissemanal, né, no caso pulando uma semana, né, a cada 15 dias, ou mensal, por exemplo, né? Se eu quiser colocar aqui semanal, ele vai comprar para mim todos os dias às 8 da manhã na segunda-feira, por exemplo. Eu posso escolher na terça, enfim, escolho o dia que eu quiser. Então vou deixar aqui selecionado na terça. Posso colocar aqui para usar o saldo da poupança flexível para comprar caso eu não tenha em caixa esse valor, ou seja, vamos supor que eu não tenho USDT aqui, mas eu tenho esses USDT na poupança flexível. Ele pega da poupança flexível, se eu deixar selecionada essa opção aqui, e vai comprar esse valor em BNB. Se eu não deixar selecionado aqui, ele não vai utilizar esse saldo da poupança flexível. E vamos supor, por exemplo, que na terça da semana que vem, às 8 da manhã, quando vai executar aqui essa ordem automática, eu não tenha saldo em USDT na minha carteira e não tenha selecionado aqui saldo da poupança flexível ou não tenha saldo na poupança flexível. O que acontece? Nada, você não vai ficar com saldo negativo,
você não vai ter juros para pagar, não acontece nada, ele simplesmente vai jogar para terça-feira da próxima semana, ou seja, ele vai pular aquela data que você não tinha saldo e por isso não pôde comprar. Então, recapitulando para você ver como é muito simples. Uma vez que você selecionou aqui o valor que você quer investir, a recorrência, se diário, semanal, bissemanal, mensal, o dia que você vai repetir isso, né? Toda terça, toda segunda, enfim. E aí você tem depois só que colocar aqui li, concordo com os termos e aí depois confirmar e pronto. Você não precisa fazer mais nada. Então, toda terça, se eu confirmar aqui às 8 da manhã, ele vai comprar $10 em BNB automaticamente sem eu fazer nada. Bom, e outro detalhe é que se você quiser, por exemplo, alterar a ordem ali depois de ter emitido, digamos que eu tenha confirmado ali para comprar os 10 USDT em BNB semanalmente e eu queira mudar aqueles 10 USDT para 20 USDT, por exemplo, é muito simples, eu não preciso criar outra ordem, basta eu clicar em cima dela e modificar exatamente naquele caminho que eu te mostrei ali. Modifica ela, né, aquela ordem de Ethereum que eu tinha ali, por exemplo, eu consigo modificar de uma maneira muito simples, consigo também pausar ela por um período e também consigo cancelar caso eu queira cancelar, eu desista, não queira mais comprar esse ativo ou simplesmente não queira mais utilizar a mesma estratégia. Bom, então essa estratégia que eu te mostrei aqui na prática é a mais simples, mais fácil e mais segura para ganhar dinheiro no longo prazo com criptomoedas em geral. E se você já tem conta na Binance, tem um link também para você acessar maiores detalhes, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bom, dito isso, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like no vídeo, fica à vontade para compartilhar esse conteúdo com quem você quiser. Eu espero muito te ver no próximo vídeo, que pode ser um desses dois que vão aparecer na tela aqui para você. Um forte abraço e até lá!